Só um minutinho. Boa tarde. Sejam bem-vindos à disciplina Sintaxe do Português. Nós vamos ministrar a disciplina para os alunos do PAFO de Camusim. A disciplina Sintaxe do Português é uma das mais importantes para os profissionais que vão atuar no campo de língua portuguesa. Sou Vicente Martins, professor da UVA, Universidade Vale do Acaraú, em Sobral, estado do Ceará. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, o nosso tema da aula de hoje é estudo dos elementos constitutivos, termos essenciais, integrantes e acessórios, parte 1. Hoje nós vamos apresentar a parte 1 desse conteúdo. E no próximo encontro, interação, nós vamos apresentar a segunda parte. Claro, no nosso primeiro encontro, há necessidade de fazermos uma apresentação da nossa disciplina. Como nós vamos nos guiar? Então, a primeira novidade para vocês é que nós formulamos um guia da disciplina. Então, a disciplina terá um guia. Professor, o que é que tem no guia? No guia tem a ementa da disciplina, tem um dia da disciplina, tem um cronograma toda a disciplina, que vai desde o primeiro dia, que é hoje, certo? Até o último dia, que é no dia 20 de novembro. Hoje, dia 29 de outubro, e nós vamos até o dia 20 de novembro. Neste guia, eu mostro para vocês todo o cronograma de atividades. No guia também vão aparecer as APs, as nossas 3 APs, com suas datas de envio para o professor. Muito bem. Este guia, ele estará já disponível logo mais para vocês no grupo de WhatsApp, né? O Zap, o velho Zap que nós chamamos. Então, no grupo de WhatsApp, nós vamos mostrar para vocês todos esses documentos, disponibilizar. Muito bem. Ao lado do guia, tem o material da disciplina. Excelente material. Vocês vão ter a oportunidade de estudar esse material que nós encontramos, né? Na internet. Eu tentei encontrar algumas coisas já há muito tempo, não é obra desta semana, não. É procurar, e até que eu encontrei um viável, porque não adiantava eu trazer aqui um livro, texto bom, um livro de 500 páginas, não adianta. Então, eu trouxe esse de 60 páginas, em torno de 60 páginas, excelente. Vocês vão adorar esse material e ele vai ser rico. Professor, eu posso imprimir? É o ideal, né? Se a gente conseguisse imprimir esse material, como seria interessante. Qual é a ementa da disciplina? A ementa da disciplina é a análise do período do português, elementos constitutivos, relações, processo de construção e estrutura funcional. Professor, não entendi nada desta ementa. Olha, hoje é o primeiro dia de aula, a gente nem começou a falar ainda desse conteúdo. Então, vamos fazer análise do período do português. O período é aquele período simples, que tem só uma oração. Às vezes, o período composto é aquele que tem mais de uma oração, chamado subordinado. E os elementos constitutivos, aqueles termos oracionais. Termos essenciais, termos integrantes, acessórios, as relações como? Entre a oração principal, a oração subordinada, os processos de construção, tem muito a ver ainda com a sintaxe, a regência, a concordância, certo? E a estrutura funcional, quer dizer, como é que é montada a estrutura sintática na língua portuguesa, como se caracteriza. Então, a gente vai ver isso. Professor, a gente vai ver isso de forma profunda? Bom, nós vamos tentar
à medida do possível, esgotar o máximo que a gente puder estes conteúdos, tá certo? No decorrer dessa aula, eu queria lembrar para vocês que vocês podem fazer quaisquer perguntas ao professor. Mas, professor, o senhor está dando aula e se eu tiver uma dúvida, pode interromper o professor. Mas não vai te atrapalhar? Não. Nenhuma pergunta vai me atrapalhar. Então, no decorrer da nossa aula aqui, você pode... Agora, nesse momento, estou falando, professor, mas isso aqui tal, não sei o quê. Quaisquer perguntas serão bem-vindas à nossa aula. A nossa aula de dialógica não é apenas para eu apresentar, certo? Mas também para a gente trocar ideias, né? E trocar informações, conhecimentos. Por quê? Nenhum de vocês é tábula rasa. O professor chega aqui certo, que vocês trazem uma rica experiência profissional, já são professores, estudiosos da língua, gostam, por isso que estão fazendo letras aqui, e, portanto, vocês têm muito também a ensinar o professor nessa troca de ideias. Eu não abro mão do papel de ser professor, porque é muito bom trabalhar na formação de vocês, de todos, né, alunos de letras. Mas eu não abro mão também de aprender com meus alunos, certo? Então, qual o objetivo geral dessa disciplina? É o estudo das principais teorias da sintaxe da língua portuguesa, a fim de capacitar os alunos a compreenderem e a utilizarem corretamente os aspectos linguísticos objetos do programa. Então, na verdade, aqui é para a gente não só aprender a estrutura da língua, mas como essa língua funciona. Não é só para aprender os termos oracionais, é ver o sentido que eles podem trazer em um texto literário, num poema, numa prosa, né? Qual a importância da gente conhecer a estrutura da frase para a gente compreender o texto. Numa época que o Enem, os concursos públicos valorizam tanto o texto, nada mais oportuno de aprendermos e estudarmos bastante o texto por meio da sintaxe. Esse material, para facilitar essa troca de ideias, o que é que o professor vai fazer já a partir de hoje? Todas as aulas, por exemplo, hoje eu não fiz isso, mas para a aula de amanhã, excepcional de amanhã, né? Vai ser a única vez que terá no sábado, eu já dou 24 horas ou 48 horas antes, eu já dou os slides. Mas para quê, professor? Para você já poder acompanhar a aula, já para você montar suas perguntas, já para você tirar dúvidas, já para você estudar, já para facilitar o diálogo entre professor e alunos, tá certo? O material de hoje eu já vou disponibilizar. Ele vai aparecer tanto na versão gravada, como nessa versão em slides. Quais os objetivos específicos dessa disciplina? Primeira, reflexão teórica da sintaxe do português. A gente precisa refletir. A teoria é importante. Vamos trazer questões importantes de sintaxe para vocês, né? Dúvidas, essa noção de certo e errado em sintaxe. Conhecimento necessário para resolver problemas relacionados ao mau uso da sintaxe no português, a compreensão da sintaxe como parte integrante da língua, para a gente entender essas relações. Então, a sintaxe é tão importante como a fonética e a fonologia, a sintaxe é tão importante como a linguística textual, a sintaxe é tão importante como a teoria da literatura, a sintaxe é tão importante como a literatura brasileira. Então, nós vamos sempre situar a sintaxe nesse contexto. Outro objetivo é analisar a sintaxe à luz das abordagens gramatical e linguística. Professor, por que gramatical? A nossa escola ela ainda tem
uma herança muito forte da gramática normativa. Claro que aqui a gente vai acabar fazendo uma revisão desta gramática normativa. Por exemplo, quando estudarmos os termos oracionais, a gente está falando dessa gramática normativa. No entanto, a gente vai trazer, à luz da linguística contemporânea, à luz dos estudos sintáticos, uma outra forma de iluminar essas questões de sintaxe, sem estar preocupado com um sistema de regras. Faça assim, não faça assim. Não. A gente vai tentar explicar o que está ocorrendo com a língua. Será que isso é adequado? É muito mais do que está certo ou errado. Será que isso é adequado? Será que isso está inadequado? Será que isso é um erro de concordância? O que está por trás? Será um erro de regência? Será que é erro mesmo? E se for na fase de criança? Como é essa questão da sintaxe? Então, até questões relacionadas à aquisição da sintaxe no processo de aquisição da linguagem, talvez seja pertinente a nossa reflexão aqui. Só um minutinho. Vamos aqui. Bom, a identificação dos termos oracionais e da estrutura simples, termos oracionais, aqueles que eu falei, né? Termos integrantes, essenciais, nós vamos seguir essa nomenclatura, mas vamos trazer também uma nova nomenclatura que é de sintagma. Aí a gente já recorre a um discurso mais contemporâneo, né, de sintaxe, que é a abordagem linguística. Vamos falar um pouco das características da coordenação, da subordinação, essas estruturas complexas. E descrever a ordem, né, das diferentes relações sintáticas. Muito bem. Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem. Muito bem, que bom. Qual o conteúdo programático? Nós vamos estudar os elementos constitutivos. Esse conteúdo programático é o que está previsto na ementa de vocês, tá certo? Quando o professor vai ministrar essa disciplina, ele já recebe a ementa, ele recebe os objetivos não, mas o conteúdo programático e a bibliografia básica. A bibliografia básica nós vamos seguir aqui, mais adiante a gente vai falar dela. E o conteúdo programático, a gente vai tentar também seguir. Então, nesse conteúdo programático, nós vamos estudar os elementos constitutivos, que são esses termos oracionais, né? Essenciais, integrantes e acessórios. Aí eu mergulhei nessa parte com muito gosto, nessas primeiras aulas. Por quê? Porque é a própria essência da tradição gramatical brasileira. A essência da gramática, da norma padrão escolar, ela é sentada nesses termos oracionais. Professor, boa tarde. Agora que eu consegui entrar, meu Deus do céu. Muito bem, tá certo. Seja bem-vindo. 2, Obrigada. as relações, coordenação, subordinação, processo de construção, ordem, conexões, recorrência de termo, a pronominalização. Então, aquela sintaxe de colocação é bem interessante nessa parte, né? E a estrutura funcional, os elementos morfofonêmicos, léxicos semânticos. Professor, que linguagem mais rebuscada? Mas o nosso objetivo, ao ministrarmos essa parte, será de clarear isso para vocês, tá certo? Então, morfofonêmico, morfossintático, aí você já nota uma mistura entre morfologia e sintaxe. Como é que funciona isso? Vou só dar um exemplo. Eu digo assim para vocês. Falaremos amanhã sobre sintaxe. Aí eu digo, falaremos. Quem é o sujeito? Aí você, nós. Por quê? Você sabe que é o sujeito nós só pela terminação do verbo.
Isso é morfossintaxe. Pela terminação do verbo, essa desinência enos já indica que o sujeito, que ela se refere ao sujeito nós, que aparece aí oculto, né? Aliás, nem aparece, ele está implícito aí. Muito bem. Isso é um exemplo de morfossintaxe, que vai nos interessar. Qual a bibliografia básica? Esse manual de sintaxe do Carlos Mioto. Eu pensei em adotar o Carlos Mioto, eu tinha um material dele, mas eu achei muito longo. 180 páginas, achei muito pesado. Mas poderei disponibilizar ele para vocês, pela internet, não é problema. Esse Maria Cecília Silva, Linguística Aplicada ao Português, Sintaxe, é bem interessante. E o curso básico de Linguística Gerativa, do meu amigo Eduardo Kennedy, que é meu amigo. É um trabalho excelente, mas com foco numa abordagem já linguística, estritamente linguística, que é a chamada sintaxe gerativa. Nós vamos tentar fazer esse estudo com uma noção da sintaxe gerativa, mas talvez até merecesse uma outra disciplina, né? Porque a sintaxe gerativa já entra em outro mundo. Aparece aí a bibliografia complementar, esse trabalho do Zé Borges Neto, que é uma das figuras mais estudiosas de sintaxe no momento, aí o Ronald Cruz, Maria Mira Mateus, que é uma portuguesa, que eu tive até a honra de conhecê-la, do Maranhão, cheguei a trocar ideias com ela, muito estudiosa, faleceu em 2020, eu nem sei se foi de Covid, mas ela já tinha mais de 90 anos e muito estudiosa. Nós devemos muita coisa a Maria Helena Mira Mateus. E ela escreveu uma gramática, que eu tenho, gramática da língua portuguesa. Muito bem. Muito bem. Essa é a parte da disciplina. Como será a dinâmica das atividades remotas? Elas serão síncronas e serão assíncronas. Elas síncronas serão através do videoaula e do Zap. Por exemplo, a nossa disciplina eu não vou ficar com vocês a tarde inteira. Nós vamos ficar uma parte. E o restante da tarde? Se você quiser tirar alguma dúvida, pode usar o chat. Professor, na aula de hoje você colocou assim, aí eu respondo com áudio, respondo escrevendo. Se você quiser só utilizar áudio no grupo, pode utilizar, pode me mandar áudio. Sempre referente ao conteúdo da disciplina, coloque em grupo. Quando for questões assim de ordem mais pessoal, individual, você usa o privado. Então, a parte síncrona da disciplina será através da videoaula, tipo a de hoje, e o chat. E as síncronas será através de leituras dirigidas, serão leituras dirigidas para a gente ler a apostila todinha, né? Mas são 57 páginas. A gente não vai ler tudo de uma vez, a gente vai lendo aos pedacinhos. As perguntas que eu vou dar para a leitura dirigidas, que vocês já vão conhecer hoje, são exatamente uma forma estratégica já de você ler esse material. E os questionários, que são para as APs, certo? São lá pequenos questionários, pequenas produções de textos, que você responde tranquilamente, deve prevalecer seu pensamento próprio, a sua letrinha, eu digo a sua palavra, né? Fiel ao que você pensa, sem medo de ser o que você é. Lembre-se que a escola quer de nós um pensamento próprio. Quer de todos nós que a gente tenha um pensamento autônomo com relação a questões referentes à língua. Senão, como é que a gente pode contribuir para a proposta da escola? Como é que a gente pode contribuir para a elaboração de provas? Se a gente todo o tempo está dependendo muito do pensamento do outro. O pensamento do outro nos ajuda a construir um pensamento próprio. Certo?
Então, a dinâmica das aulas será essa. Muito bem. As atividades síncronas, portanto, são aquelas que contam com a participação ao vivo, simultânea de docentes e discentes, como está ocorrendo agora, no mesmo ambiente virtual. A gente vai sempre usar o Google Meet para isso, né? As atividades síncronas deverão ocorrer em horário e dias fixos. Por isso, já na tarde de hoje, vocês vão conhecer no guia todas as aulas, videoaulas que nós vamos ter. Eu não vou dar gravação, porque elas são gravadas, mas o tema dessas aulas, vocês já vão conhecer já através do guia hoje, o guia da disciplina. Nessas alturas, você diz, puxa vida, eu já quero ver esse guia. Vocês simplesmente vão adorar o guia. Olha o que eu estou dizendo, depois eu quero comentário. Ai, professor, como é uma maravilha. Os alunos da graduação regular, eles ficam felizes quando recebem o guia, porque eles dizem assim, puxa vida, eu sei o que é que eu vou estudar no semestre inteiro, eu sei quais são as provas que eu deverei fazer, eu sei a bibliografia, eu posso organizar minha vida. Isso é uma maravilha, tá bom? Faço isso, esse guia que eu elaborei foi para vocês. Eu não tinha elaborado esse guia de sintaxe português para... Eu dei no PAFOR, mais de graça, morfologia do português. Mas para vocês, como eu já sabia há meses que eu ia ministrar essa disciplina, eu já comecei a organizar o guia. Esse guia não é obra de um dia não, viu, gente? Ele tem umas 14, 15 páginas, é obra de vários meses. Eu ali anotando, fazendo meus critérios, separando material, os conteúdos, para bem ministrar para vocês. Então, vejam aí, atividades síncronas. Já esclarecendo aquela parte, viu, Sebastiana, para você. Videoaula ao vivo, tipo a de hoje. Vamos começar às 8 horas e vamos até às 9h40. Eu não gostaria de ultrapassar mais. Pessoal, é falta de conteúdo? Não. Para que a gente não seja levado à exaustão. Né? Conteúdo vai ter bastante nos videoaula. Né? Isso. Conteúdo. Teremos bastante. Olha, não tenha dúvida, não. Eu disse para vocês, no início da conversa, que ia marcar a vida de vocês. Vocês lembram, não? Já foi postado alguns no grupo, né? Meu professor querido, tem gente querendo entrar e diz que não está conseguindo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu já coloquei todo mundo. Quem pediu, entrou. A Lurdinha está pedindo direto. Ela disse que não conseguiu entrar. Não está conseguindo. Opa, conseguiu? Consegui. Muito bem. Então, vai ser de 8 horas até as 9h40. Então, fechou 9h40, nós encerramos. Eu não gostaria de chegar até 10h30, 11 horas, não quero. Pronto, tá certo? Então, eu preciso me disciplinar para estar às 8 horas com vocês até 9h40. Se, porventura, de força maior, às vezes ocorre, problema na internet, pode acontecer, problema de internet, problema de saúde pode acontecer, né? Pode acontecer uma limitação de saúde, eu tento informar previamente isso, se não, eu informo a tempo, para não deixar ninguém esperando, né? Se houver qualquer fato novo, pessoal, olha, eu não vou estar, mas está aqui. Eu sempre já crio uma solução, eu nunca vou trazer um problema. Pronto, eu não sei agora, não. Se houver algum problema de ordem, somente assim, tem um dia marcado. As nossas aulas, nós temos cerca de 9 encontros, 8 ou 9 encontros. Se um dia não der certo, por uma razão de força maior, viu? O que é força maior? Um caso, nesse contexto de pandemia, tanta coisa pode surgir, infelizmente, né? Mas eu, como professor, já informo previamente a vocês. Espero que isso não ocorra. Então, com chat ao vivo, a gente vai de 9h50 até às 10h40, 10h40, e eu já recomendo, assim, que nesta manhã você
tire um tempo, se discipline, valendo as leituras dirigidas. Pessoal, que leitura dirigida? Já está lá no guia. É mesmo, professor? Tá. Leitura dirigida para cada dia. Tem lá o que eu recomendo, as páginas, e tudo bem. Aí vem a coisa maravilhosa. Tempo para resolução do questionário da AP. Vala-me Deus. É mesmo, pessoal? É. Eu já sugiro que você já comece a elaborar as questões da sua AP. Eu não disse que vou entregar a AP. Já começa a responder tranquilamente. Para quê? Para quando for no tempo de mandar, já manda. Mas, professor, e se eu terminar 2 dias antes? Já pode mandar. Não tem problema não. Certo? Então, eu achei importante também reservar. Por isso que eu fico até 9h40 para dar liberdade, para você ler sobre o conteúdo que eu ministrei, para começar a responder as questões da AP, que tem a ver com o conteúdo que eu estou ministrando ou ministrei, e você vá tranquilamente, com bom fôlego, respirando, fazendo sua AP, e tudo na santa paz. Por que há uma forte tendência de você terminar essa disciplina feliz? Porque é assim que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender as ciências, novos conhecimentos, com muita tranquilidade. Senão, nós não guardamos na nossa memória de longo prazo. Certo? Alguns cursos que eu fiz, eu vi sempre pessoas dizendo, meu Deus, não sei o quê. Aí eu lá, numa boa, não, porque eu estou aqui porque eu quero, né? Estou aqui, vamos fazer isso devagarinho, a gente vai chegando lá, vamos lá, vai dar certo. E aqui também. Muito bem. Bom, as atividades assíncronas, isto é, aquelas que eu não vou estar no ambiente online com vocês, né? Mas não deixa de ser interativa, elas continuarão, por exemplo, na parte da tarde, né? Elas, principalmente nos sábados, né? Elas ficam nesse horário de 13 a 16h40, né? Por exemplo, no sábado, eu sugiro que você se dedique à parte da tarde, tranquilo, a fazer as leituras dirigidas, a responder suas provas, né? As suas APs, e assim tudo bem, certo? E assim vai dando certo. Uma outra questão que eu coloco, dessas atividades assíncronas. Essas atividades assíncronas são aquelas atividades leitura dirigidas que eu vou colocar de 1 a 12. São 12 leituras dirigidas. Na verdade, são 12 perguntas que eu faço e que, para você responder, você tem que ir ao livro, não para copiar o que tem no livro e colar na sua resposta. Vai lá, lê o livro e traz aquelas ideias que estão lá no livro com suas palavras. Eu não quero copiar e colar, não. Não é isso, não. Você olha, ele está dizendo isso. Bom, deixa aquilo ali, vai, digita, responde. Quantas linhas? Não fique preocupado com linha, não. Fique preocupado em ter seu pensamento próprio. Na hora que você encerrou, 7 linhas, 8 linhas, 9 linhas, acabou, tá bom. Não precisa, não. Às vezes eu boto lá como sugestão de 10 a 15 linhas, de 15 a 20 linhas, mas é apenas como um parâmetro desejável. Mas quantas vezes um texto de um aluno com 7 linhas, com 8, sei lá, 10 linhas, ele já diz tudo. O mais importante não vai ser o que tem no livro escrito. O mais importante vai ser o que você vai entender e dizer com suas palavras a partir do que está lá escrito. Mas, professor, e se eu encontrar outra apostila? Melhor. Pode pesquisar, pode fazer. Nesse momento de leitura dirigida, de anotações. E AP, professor, eu posso pegar assim um outro material? Pode. Pode pegar um outro material. Todavia, toda vida que você citar alguma outra fonte, ou mesmo a fonte do
texto básico da disciplina, sempre que você citar as palavras do autor, você coloca entre aspas, no finalzinho da prova ou daquela atividade, você coloca a referência. Sobrenome, nome, título do livro, vai lá, tem um comportamento ético o tempo inteiro, tá certo? Então, você pode fundamentar suas respostas, as questões propostas, a partir do livro básico que nós adotamos, como também qualquer outra fonte, desde que cite sempre a fonte. E eu digo, mesmo que você não cite as fontes, ou que você não traga ipsis verbis, o que o texto está dizendo ali, mas se você colocar as ideias do autor com suas palavras, quando você terminar as suas palavras, coloque em parênteses de onde você tirou essa inspiração toda, que é fazer a referência. Então, a referência direta e a referência indireta. Eu adoro referência indireta. Como é a referência indireta? É quando eu digo com as minhas palavras as palavras de outro. Quando eu digo com minhas palavras a palavra de outrem. E no final, eu digo que ele foi a minha fonte. Isso é um comportamento ético. As atividades de AP, todas serão assíncronas, portanto, vocês farão no aconchego do lar. Eu não vou usar o sistema da uva para fazer a avaliação, e todas elas, AP1, AP2 e AP3, terão cada uma um texto. Pessoal, um texto é um artigo? Não. Eu não vou querer artigo. É um texto de 2 páginas? Não. Normalmente, são questões que você pode responder com 8 linhas, com 10 linhas, com 15 linhas, 20 linhas. Se for escrever mais, nem eu espero que isso ocorra. Então, responda, não precisa, como diz o outro, encher de linguiça. Seja bem objetivo, o professor tenta ser objetivo na pergunta e seja também objetivo na resposta. Eu digo uma coisa, quanto mais você é autêntico, você diz o que você pensa com suas palavras, mesmo baseado no outro, mais tranquilo é aquele texto. Mas aí você, puxa vida, era isso? Não. E o resto será consequência. Alguém deseja perguntar alguma coisa? Muito bem. Então, todas as atividades serão, portanto, assíncronas, né? Significa que elas serão... deixa eu ver aqui. Vocês têm uma mãozinha aqui? Tem. Fábio? Pois não, Fábio. Pode interromper, Fábio. Eu posso falar. Eu novamente, né? Não, assim, não prazer. É sobre questões, tipo assim, que quando a pessoa deixar a gente à vontade para falar, especificar um tema, a gente poderia, tipo assim, ver em questão o que está lá, né? Sobre valendo. E, tipo assim, a gente tem que estar dentro do tema, sobre a questão e a ocasião. Por exemplo, o seu texto, que você vai colocar lá, para a gente especificar, né? Comentar e estar acima, né? O que eu chamo texto... Não, o que eu chamo texto é sua resposta. Mas a sua resposta não é um texto, não, é uma resposta. Eu estou chamando texto porque eu faço questões abertas, discursivas, para respostas discursivas, tá certo? Eu estou chamando texto 1, texto 2, texto 3, mas, na verdade, é questão 1, questão 2, questão 3, com suas respostas. Então, o que eu chamo... AP1 vai ter texto 1, na verdade... Eu coloco lá, normalmente, uma questão, você já vai conhecer hoje. Coloco uma questão, você responde. Coloco outra questão, você responde. Coloco outra questão, você responde. Farei 3 perguntas e você me dá 3 respostas. O que eu estou chamando de texto é, na verdade, sua resposta. Não é aquele para desenvolver, não é aquele texto para você desenvolva um texto, não. A não ser assim, em determinado momento, eu não sei se eu me lembro agora, em teria que olhar.
Em determinado momento eu digo, conte como foi. Parece que eu faço uma pergunta dela. Me diga, por exemplo, me diga como foi o ensino de sintaxe na sua época de escola. Pronto. O que você responder para mim é um texto. Muito bem. Alguma pergunta mais? Não? Houve um silêncio, é isso mesmo, né? Vocês estão aí, né, pessoal? Estamos, professor. Amém, né? Muito bem. Então, no caso ali, texto 1, texto 2, texto 3. No caso, está a pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. A cada pergunta dessa corresponde ao texto de 10, 15 Não, só um minutinho. Não, é porque eu estou... Só um minutinho. Você desliga o microfone da Edna aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Não. Pronto. Pois não, Wesley. Pode fazer a pergunta. No caso, ali é texto 1, texto 2, texto 3. No caso, são 3 perguntas, né? Não é o texto. Mas, assim, a cada pergunta dessa corresponde ao texto de 7, 10, 15, 20 linhas, como você falou? Não. A sua resposta é o seu texto, tá certo? A sua resposta é o seu texto. Então, só que como você vai estar unicamente preocupado com o seu pensamento próprio, você nunca deve estar preocupado com questões de quantidade de linhas. Nem eu também. Às vezes, entre 15 a 20 linhas, responde, para não deixar à vontade, mas não é o fato de você... Professor, às vezes a gente consegue responder, o senhor tem razão, uma resposta bem explícita em 10 linhas, né? Então, acho que não precisa a gente escrever mais. Sim, depende, né? Como o senhor falou mesmo. Às vezes chega a 10 linhas, 12, eu acredito que vai dar certo. Esse sentimento de quantitativo de linhas, quem tem é você, né? Porque, olha, qual a distorção Cídia, né? Qual a distorção que pode ocorrer? Eu digo assim, obrigatoriamente, no mínimo 30 linhas. Aí você termina em 12 linhas, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí é o nascimento da distorção. Você vai encher de quê? Aí vai ficando uma coisa esvaziada, às vezes dá vontade de copiar logo, trazer logo um texto de fora, colar logo. Não. Nunca se preocupe, mesmo eu colocando lá o parâmetro, é para lhe deixar à vontade. Mas se eu pedir 15, você responder em 12, pode ter certeza que eu nunca vou contar linhas. E eu vou, o que fazer? Vou ler. Vou ler o que você colocou. Tá certo? Isso vale até para... Não é uma coisa de agora, não. Eu sempre fui assim. Até quando eu participava de comissão de vestibular, eu era assim. Escreveu 12 linhas. O pessoal, mas aquele disse tudo, deu introdução ao desenvolvimento. Não tá bom, né? Então, a gente tem que ter a coerência em nome da qualidade. A qualidade do que você escreve deve sobrepujar a quantidade daquilo que você escreve, a quantidade de linhas. Então, o total de linhas sempre é algo que a gente não deve contar como algo formalista, decisório. Então, o mais importante é a qualidade, é a coerência. É a coerência do que está sendo colocado, e não só coesão. É coesão e coerência, mas não pode ser só coesão, né? É usar bem a gramática, mas não é só usar bem a gramática, é ser claro, é ser bem objetivo, é ser fiel à temática dada. Isso que é importante. Muito bem. Bom, aí a gente começa a conversar um pouquinho. Aí vejam aí no grego, olha,
A palavra sintaxe vem do grego. A pronúncia é sintaxe. Esse X tem som de 2 S. Sintaxe. Olha como é escrito no grego. Ó. Sintaxis. Sintaxe. Então, sintaxe no grego quer dizer dispor, conjuntamente, ordenar, colocar numa ordem, o pensamento numa ordem, colocar uma ação numa ordem. Então, a sintaxe é o quê, gente? É a parte da gramática que estuda a maneira como as palavras e os grupos que elas formam se combinam, se ordenam, para expressar significado, para transmitir sentido, bem como as relações que estabelecem todas essas unidades. Por isso que, quando a gente fala relações, são aquelas relações de concordância, relações de colocação, relações de regência, são essas relações entre os termos. Por isso que em regência você estuda um termo regente, um termo regido, as relações de subordinação, uma oração principal, uma oração subordinada, elas mantendo essas relações. Por isso que o mundo das relações pertence à sintaxe. Se a fonética estuda os fonemas, a forma como se pronuncia as palavras, e a morfologia estuda as formas das palavras, as categorias das palavras, a sintaxe já vai ver o grau de relacionamento na estrutura do pensamento, seja escrito ou oral, como se dá as relações entre essas palavras. No pensamento, as palavras vão se organizando. Não é uma sobreposta à outra. Elas vão se organizando em blocos de expressões com muito sentido, né? Por isso que quando a sintaxe é mal feita, aí às vezes a gente estranha. Acha estranho e não entende. Quando é que um texto é claro? Quando um texto é bem ordenado sintaticamente. Porque eu disse agora há pouco que o mais importante é que prevaleça seu pensamento, suas ideias, o que você entende, para que você desenvolva uma boa sintaxe na sua resposta. Porque quanto mais eu estou preocupado com quantidade de linhas, mais você se abstrai da sintaxe. Isto é, mais você foge da coerência. Por isso a fuga ao tema, né? A fuga ao tema se dá isso. Escreva 20 linhas. Ora, em 10 linhas você já tinha resolvido. Aí, ai meu Deus, senão eu vou tirar nota baixa. Aí vai aumentando. E o que você vai aditando, o que você vai acrescentando, vai perdendo sentido ali, vai ficando contraditório. A sintaxe, portanto, estuda essas relações entre os termos oracionais, né, entre os sintagmas. Na sintaxe, o que é sintaxe? Tem muito a ver com a sucessão e a linearidade. O que é sua sucessão? O que é sucessão? O que está ocorrendo naquele momento. Por isso que os verbos são tão importantes na sintaxe. Porque os verbos vão dar essa ideia de sucessão, de tempo verbal e linearidade. Primeiro é o verbo, depois o complemento. Antes do verbo tem um sujeito. Essa ordem linear, essa ordem direta, isso é sintaxe. Por isso que a sintaxe se ocupa tanto da ordem. A gente ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Ordem direta, complemento, verbo e sujeito. Isso pertence ao mundo da sintaxe. Então, uma das coisas bem interessantes da sintaxe é saber que ela cuida da sucessão, das ações que ocorrem na vida, no pensamento, né? na nossa fala, com a linearidade, na forma como as coisas vão sendo ditas, melhor dizendo, como as coisas vão sendo ditas. Aí eu coloco uma situação que eu gostaria de ter a opinião de vocês. Eu coloquei esse desenho aí, essa imagem,
O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Podem responder livremente. O que é que vocês estão vendo? Professor, a gente vê crianças brincando. Muito bem. Muito bem. Crianças brincando. Então, você pode dizer assim, eu vejo crianças brincando, não é isso? Então, a gente vê crianças brincando, eu vejo crianças brincando. Então, você nota que tudo que você diz dessa imagem é sintaxe. A gente vê crianças brincando. Eu vejo crianças brincando. Isso é sintaxe. Então, veja que o nascimento da sintaxe é toda vez que eu, diante da realidade, diante de uma imagem dessa, diante de um fato, diante de uma ocorrência na vida, eu verbalizo. Tudo que eu verbalizo é sintaxe. Tudo que eu penso e digo é sintaxe. Até o que eu não digo é sintaxe. Eu posso ter a sintaxe do meu pensamento. Eu posso até escrever. Então, quando eu digo, pode ser por escrito, pode ser oralmente, pode até ser no meu silêncio. Meu silêncio também, ele diz muitas coisas. Tá certo? Então, aí você está correta na sua observação. Mas alguém vê alguma outra coisa? Olha aí, coincidência. O que você observou, eu também escrevi aqui. Vejo crianças brincando no pátio. Nesta frase, nesta oração, nesse período, porque você tem dois verbos, né? Vejo e brincando, você tem aí o nascimento da sintaxe. A sintaxe visível, escrita. Então, vejo. O que é que você está vendo lá? Eu vi crianças brincando no pátio. Então, você diz isso. Vejo crianças brincando no pátio. Vejo é verbo, criança. Vê quem? Objeto direto, crianças. Brincando, verbo. E no pátio, você vê um conjunto adverbial. Pois não, pode falar. Pois não. Alguém queria falar? Pode falar. Não quer falar? Não. Muito bem. Então, vejo crianças brincando no pátio. E agora, o que é que vocês estão vendo? Ou não estão conseguindo ver a imagem? Consegue ver a imagem? Sim, professor, um carro, né? Meio ali sem roda, tem uma criança. E o que é que acha que pode estar acontecendo? Pneu furou? Não. Então, qualquer coisa que você diga, o carro da criança, o pneu do carro da criança furou. O pneu do carro da criança quebrou. Tudo que você disser, isso também será sintaxe. Tá certo? Então, a sintaxe, ela vem, portanto, de toda essa verbalização do nosso pensamento, daquilo que nós observamos, certo? Vocês estão vendo a imagem, mas na vida real, por isso que é tão importante, né, o relato. Você dizer o que houve. Às vezes, e como foi aquele acidente? Não, eu vi quando o carro ele entrou na via e tal. Então, na hora que você está contando, relatando, na verdade, você está montando ali um texto
enriquecido de sintaxe. Tá certo? Muito bem. Espirrando aqui. Observe aí que na sequência lá, que você via, eu poderia ter uma sequência, menino quebrou carrinho. Isto é, menino quebrar carrinho. Aí, na linguística, gente, altera um pouquinho, porque a linguística vê a estrutura desta sintaxe tradicional que tem, que a gente aprendeu na escola, ela vê como realizações sintagmáticas. Por exemplo, o menino, digamos que a gente diga, o menino quebrou o carrinho. O menino, sintagma nominal, porque menino tem um substantivo, tem um nome. Sintagma é toda essa combinação. Quando eu digo assim, o menino tem a combinação entre o artigo e o substantivo. Nós chamamos essa combinação de sintaxe. No caso agora, na frase, eu chamo sintaxe nominal 1, mais sintaxe verbal. Então, toda vida que tem um verbo... Desculpa. Toda vida que tem um verbo, eu chamo de sintagma verbal. Então, é uma homenagem ao termo oracional mais forte. E um menino, o substantivo é mais forte do que o artigo. No predicado quebrar carrinho, ou quebrar o carrinho, o termo mais forte é o verbo. Ele é tão forte que eu chamo de núcleo, né? Núcleo do predicado é o verbo. Núcleo do sujeito é o nome, e assim por diante. Estamos mostrando que há uma ordem estrutural na estrutura da língua. Há uma ordem linear. A gente faz uma sequência, né? O menino quebrou o carrinho. A gente não diz assim, o carrinho quebrou o menino. Para a gente entender que o carrinho quebrou o menino, a gente vai ter que explicar que houve um acidente muito sério. Então, o carrinho quebrou o menino, que história é essa? Aí você tem que contar na sintaxe adequada. Então, a boa sintaxe é o menino quebrou o carrinho. Nessa lógica do que nós observamos, tá certo? E nisso tem, conforme, repetindo, há uma ordem estrutural, os termos se organizam nessa ordem estrutural, uma ordem linear, um termo seguido do outro, cada um no seu lugar, e isso é a expressão da fala. A nossa fala é o tempo inteiro assim, nessa ordem linear, nessa ordem estrutural. E a nossa língua também. Um texto literário é assim montado. Os poetas subvertem muito, né? Porque, às vezes, não sei se vai dar tempo hoje, mas, às vezes, os poetas, eles alteram a ordem dos termos oracionais para efeito de versificação ou para efeito de expressividade. Mais tarde, ou não sei se hoje vai dar tempo, mas mais tarde a gente pode falar sobre isso, quando os poetas subvertem essa ordem estrutural, né? Por isso que, às vezes, você lê um soneto, você lê aqueles simbolistas, como Cruz e Souza, por exemplo, Raimundo Corrêa, aí você lê a primeira vez um soneto, meu Deus, não estou entendendo nada. Na verdade, o que você não está entendendo é a sintaxe. Aí, na hora que você usa, reconstitui a sintaxe na sua ordem linear, na sua ordem estrutural, aí você recupera o sentido. Bom, então, já é um bom exemplo agora citar o poeta como Cruz e Souza. O teu perfil todo meu ser esmalta.
uma auréola imortal de formosuras. Meu Deus, o que é que esse poeta está dizendo? O teu perfil todo meu ser esmalta, uma auréola imortal de formosuras. Cruz e Souza, poeta simbolista. Aí isso aqui mostra como o autor, o poeta, subverteu a sintaxe em prol da literatura. O teu perfil todo meu ser esmalta, uma auréola imortal de formosuras. Vamos colocar na ordem estrutural. Está na ordem linear, mas não está na ordem estrutural. Os termos oracionais estão invertidos aí. O teu perfil esmalta todo o meu ser, numa auréola de formosuras imortal. Então, você vê aí que eu botei os números mostrando a nova ordem, né? Então, para que você entenda realmente esse verso de Cruz e Souza, você vai ter que entender. Desculpa. Você vai ter que entender, portanto, esse trabalho, né, de inversão. Entender, portanto, essa ordem dos termos oracionais intencionalmente só um minuto. Espirrando aqui, não sei o que foi. Muito bem. Então, resumindo, as representações semânticas, isto é, os sentidos que nós atribuímos às coisas, à vida, elas devem seguir regras de sintaxe e de correspondência. Portanto, ter uma sequência linear. Mesmo nos versos, como dos poetas, é muito interessante saber que, para que a gente chegue ao nível da compreensão daquele texto, é necessário que a gente reconstitua realmente a sintaxe inicial. Pois não, Luciane? Professor, eu vou estar saindo de sala de aula agora, porque eu vou estar precisando levar meu filho na festinha da escola dele, viu? Agora, 3h30, aí eu vou ali arrumar ele. Tudo bem. Até amanhã. Muito bem. Nesse estudo, é muito importante uma revisão posteriormente, nós não vamos fazer isso agora, evidentemente, dos termos oracionais, essenciais, integrantes, acessórios, né? Todo esse conjunto de termos, nós vamos ter que decantar aqui, estudar aqui um pouquinho. Se vocês puderem, eu me baseio muito nessas aulas, tem uma mini gramática que eu gosto muito, que aparece nesse endereço. Vocês não precisam anotar isso agora, porque eu vou dar, né? Que é da USP. É bem interessante, é uma mini gramática. É muito interessante a parte de sintaxe, certo? Tem uma abordagem linguística e muito interessante mesmo para a gente estudar a sintaxe, de forma muito resumida. Desculpa que eu estou espirrando aqui. Olha aí as referências. O livro base é esse, material que eu já disponibilizei no Zap para você, mas posso fazer isso de novo. E as referências das aulas. Esse, portanto, é o nosso primeiro encontro com relação à ideia. Aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acharam desse primeiro encontro? Foi complicado?
Bem esclarecedor, né, professor? Só que muita informação. É muita informação. Fica meio assim. Mas vai dar certo. Né? É muita informação porque é uma disciplina, né? A sintaxe é uma disciplina importante, né? E que tem, portanto, um mínimo de base, assim, é necessário ter esse conjunto de informações. Deixa eu ver aqui uma coisa, mas eu não estou encontrando agora aqui. Eu queria passar para vocês queria só ilustrar agora no finalzinho, mas eu não estou encontrando agora. Infelizmente, não sei onde foi que eu botei. Só um minutinho aqui, me aguarde só um pouquinho, que eu estou... Não estou vendo aqui. Só um minutinho. Aguarde isso aqui um pouquinho, para ver se eu encontro aqui o guia que eu fiz referência para vocês, tá bom? Vou ver se eu consigo encontrar o guia aqui. Deixa eu ver aqui. Guia. Não estou encontrando aqui. Aguarde só um pouquinho. Ver se eu consigo aqui. Pensei que tivesse mais fácil aqui, não tá. Um pouquinho. Só um minutinho. Me aguarde só um pouquinho. Porque o guia eu fiz já há tanto tempo. Está aqui. Eu fiz há tanto tempo o guia que já estava perdido aqui nas minhas coisas. Eu vou, rapidinho, não há necessidade de detalhar o guia, mas só mostrar o guia, né? Nesse finalzinho não vou levar mais do que 10 minutos, tá certo? Só para mostrar para vocês esse guia que eu fiz referência mais cedo. Para que vocês tenham ideia. Só um minutinho. Pronto. Vocês estão vendo o guia? A capa? Ou não? Ninguém está vendo? Sim, professor. Tá certo. Muito bem. Agora a pia vai ser grande. Pronto. Então, você tem um guia aí, ó. Esse guia eu já vou disponibilizar daqui a pouco, né, para vocês. Esse guia vocês vão receber, ó. Nesse guia, olha, eu passando aí. Esse guia tem falando, é o guia da disciplina de vocês, os horários, ó, as atividades, o que é que acontece em cada unidade, ó. Estão notando aí? Eu passando, ó. O que é que a gente vai estudar amanhã? O que é que vocês vão fazer à tarde, né? Já não temos videoaulas à tarde, mas o que é que eu proponho que vocês façam? Olha aqui, ó, até o final da disciplina. Quais os objetivos da disciplina? Ó, no guia tem. O conteúdo eu coloco.
Olha o cronograma. Então, digamos que você perdeu uma disciplina, uma aula. Ah, não, naquele dia, o que é que o professor ia fazer? Daí. Estão notando? Estão observando aí? Então, dia 29, sexta-feira, ó, a videoaula, né? Hoje a gente está ultrapassando um pouquinho o tempo, mas o nosso objetivo é até chegar às 14h50, né? Não ir mais do que isso. Olha aí, ó. Tempo tudo reservado. Vamos ao que interessa, né? Olha aqui. Olha a bibliografia, a frequência, eu digo como é que ela vai ser. As atividades para frequência, como devem ser enviadas. E a AP, ó. Tá todo mundo vendo a AP aí? Quem está se tremendo? AP1. Escreva entre 15 a 20 linhas. Isso é só um parâmetro para vocês, né? Texto 1. Relate como aconteceu o seu aprendizado de sintaxe durante os seus anos da educação básica. Olha aí, questão maravilhosa. Gostaram da primeira questão? Professor, e quem disse que a gente lembra? Aí também. Meu filho, agora você bateu pesado, viu? Porque para recordar. Eu tenho. Não é por isso que você vai ter tempo. Que aí você, ó, se não lembrar, vai ter a oportunidade de orar e rezar. Ô, Senhor, faz com que eu me lembre, Senhor. Eu estudava, pronto. Aí você procura os seus amigos da época. Mulher, tu lembra naquela época quem foi mesmo o professor de português da gente? Bicho, ele ensinava. Vala, será que ele não ensinou isso? Esse momento você vai relatar como foi o seu aprendizado ou não aprendizado. Você pode colocar também, só olha, foi numa época difícil, tal, por isso, o professor tal, não sei o quê. Você não precisa citar o nome de ninguém, você não precisa citar a escola. Precisa ser fiel ao que houve. Não foi uma experiência salutar, porque foi muito assim, tal, ou foi um período legal, pronto. Então, esse momento é um momento realmente de voltar um pouquinho, né? Fazer uma regressão. E tem um valor terapêutico, viu, gente? Isso é bom. Texto 2. Comente com suas palavras o que você entendeu da seguinte definição da sintaxe. Olha que texto maravilhoso. Eu estou morrendo de inveja de vocês. Como é que um professor faz uma prova maravilhosa dessa? Comente com suas palavras o que você entendeu dessa definição de sintaxe. Aí vem o texto 3. Há uma frase famosa do linguista Noam Chomsky. Ideias verdes em colores dormem furiosamente. O que você entendeu dessa frase? Ai, meu Deus, que frase mais esquisita é essa? Certo? Aí você vai... Aí eu já... Isso aqui, por exemplo, você já pode começar a ler a apostila, certo? Nas primeiras páginas da apostila, esses temas já podem ser debatidos. Você já pode pesquisar na internet, seja o que for. No dia 29, ou no dia 21 de 10, né? 21 de 10, não. 21, não. Isso, me atrapalhei nas datas aqui. Tem uma data errada aqui. Meu Deus. Depois, quando eu for mandar, eu mando com as datas corretas. Eu me atrapalhei. Mas não é 21, não. Eu acho que é agora, 6. É agora. Na outra semana, eu aviso, bem direitinho. Eu errei aqui porque eu estava pensando em outras datas. Certo? Então, faço. Aí, então, tem um prazo para eu vou dizer qual é o prazo. Foi até bom mostrar isso. Pronto. Aí tem a segunda P, ó. Comente
Não, eu não consegui. Não, esse aqui, por isso que eu estou errando, porque não é a versão que é para vocês. Eu encontrei a versão doida e não coloquei, mas eu faço a correção. Bom, então a nossa AP será assim, né? Daqui a pouco eu mando para vocês, eu vou procurar a versão correta. Aí, a P3, mando também. Não está valendo essa aqui que eu estou mostrando, não. Essa daqui era para fonética. Muito bem. Agora, a leitura dirigida. Aí, a leitura dirigida é isso. Eu vou dando, ó. Leitura dirigida 1. Qual o objeto da sintaxe? Escreva os principais objetivos. Aí eu digo, consulte a Kessler, páginas 5 a 14. Que Kessler é essa? É o livro texto adotado. Eu já coloquei no grupo, mas volto a colocar. Muito bem. Tá aí as equipes de formação. Ó. Equipe A, formada pela Antônia Cídia, Lucilene, Cledson, Claudiane. O ideal é respeitar essa dinâmica nova. O critério é só alfabético. Pronto. Para que serve? Para fazer AP? Não, não é. AP individual. É só para responder aquelas questões dirigidas. São 4 perguntas dirigidas lá, perguntas. Cídia, tu fica com essa. Lucilene, tu fica com essa. Cledson, fica com essa. Claudiane, fica com essa. Pronto. Depois, quando termina, só uma pessoa manda tudo junto para mim. Todo mundo manda para a Cídia junta, o professor está aqui. Aí manda por e-mail para mim. Muito bem. Então, o guia é mais ou menos isso. Aqui o perfil do docente, né? A minha formação na área de letra, os meus estudos de mestrado, né? Doutorado, essas coisas importantes. Muito bem. Professor, você vai mandar isso aí no grupo? Vou. Eu só preciso fazer uma revisão, porque esse que eu mostrei não é a versão. Tem outra versão que eu estava procurando agora na internet e não encontrei. Ou procurando na internet, não, no meu notebook aqui. Né? Muito bem. E aí, para finalizar, me falem rapidinho o que foi que vocês acharam da aula de hoje. Gostaram da aula? Me falem Professor, essa sequência que você colocou das equipes, se a pessoa quiser fazer individual, ela perde ponto? Pode fazer, não tem problema não. Para fazer por suas reflexões próprias, que tem perguntas tipo pessoal, como tentar tentar. Mas a divisão do grupo é apenas para fazer com que vocês discutam. É bom trabalhar em grupo, mas eu formei 4 pessoas por grupo e coloquei 4 questões para o mês para que cada um fique com uma mesma. Certo? Então, mesmo você trabalhando em grupo, mas o grupo é mais para você enviar tudo junto. Mas cada um terá a oportunidade de ao estudar o seu texto ali, aquela questão, responder com suas palavras. Então, quando se fala em grupo, é mais a estratégia de encaminhar para o professor do que propriamente assim, um pensamento do grupo. Na verdade, sempre vai prevalecer o pensamento individual. Ok, o trabalho em grupo ele é muito sucinto, ele é muito louvável, mas quando as ideias não batem ali, quando não há uma administração correta, pensamento coletivo que entra em conjunto, aí meio que bate um conflito de ideias ali e interesses. Aí eu acredito que quando também a gente se dá com alguém, quando a parceria está dando certo, eu acredito que a gente indo lá buscando essa pessoa, eu acredito que tem mais rendimento, as reflexões. Mas no último caso, se não gostei desse grupo, tal, aí você manda uma justificativa e diz, eu quero trabalhar com outro grupo, com outra pessoa, tal. Isso não é problema. Mas não quero trabalhar com ninguém.
vocês têm liberdade. Obrigado. Eu apenas trouxe uma proposta, né, inicial, mas eu não tenho nenhuma dureza com relação a isso, certo? Acho interessante até essa misturada. Não, eu já tinha meu grupo. Não, mas vamos começar a tentar trabalhar com outro, mesmo porque não é para avaliação. É apenas para poder realmente fazer o trabalho em grupo. E lembre-se que na vida em sociedade, na escola, nas instituições, você trabalha sempre em grupo. Né? A gente não consegue trabalhar individualmente. Então, ensaiando, né? Tem essas arestas, essas diferenças. Isso é tão natural. Eu tenho muitas arestas, né? Não é o que o meu pensamento está dizendo ali, mas você acaba cedendo, né? Vai fazendo e a gente vai indo embora, certo? Por isso que o trabalho em grupo é só uma estratégia, para no final você mandar o bloco de resposta para o professor. Mas, no fundo, cada um vai ter a sua corresponsabilidade naquele bloco de questões. Cada um com sua parte, e trabalhando em prol, né, de cumprir aquela tarefa. Muito bem. Mais alguma colocação? É isso mesmo, por enquanto. Muito bem. Só isso Bom. mesmo. Oi, Cídia. Só isso mesmo. Acho que o Márcio, as perguntas ficou bem claras. Não, só isso mesmo. Foi ótima a aula. Que bom, grato. Pois, Cídia, Wesley, Navegantes, Joelma, era isso que eu gostaria de Aí colocar. você vai fazer a chamada por quem está aqui na videoconferência ou você vai... Não. A chamada, conforme eu coloquei, mais tarde, um pouquinho, daqui a pouco, eu vou dar um formulário de frequência. Tem uma chamada que eu já fiz aqui, que aparece no Google, mas tem uma que eu vou mandar no formulário. Aí você preenche o formulário e me manda. É um formulário automático. Tá Aquele certo. formulário, certo? Bem prático mesmo. Eu peço seu nome, faço umas 2 perguntas sobre a aula de hoje. Então, eu boto tudo no grupo, certo? Sem problema. Inclusive esse material aqui, né? Tudo. Já hoje eu coloco. Vou colocar também, Márcio, a aula de amanhã. Eu já vou colocar hoje. Hoje é sexta-feira? Aí você tem ela agora como? Sebastião, pode continuar. Eu só peguei o chão. Tá bom? Porque eu tô na faculdade. Aí deixa as coisas aí. Aí amanhã, na folguinha, eu lhe chamo, ou segunda-feira, viu? Muito bem. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Adorei esse encontro com vocês, né? Da turma de Camusim, Pafó, e acho que vocês vão gostar de dar essa aula, de receber essas aulas, e eu também. Com certeza será uma honra poder colaborar na formação de vocês, né? Esperando que desde já vocês tenham uma boa impressão, não do professor, mas se envolvam com a disciplina. A impressão que vocês terão de mim talvez seja consequência disso. Então, o meu desafio é que a sintaxe se transforme numa disciplina prazerosa, que você pode aprender com prazer, que você pode aprender sem ficar em tripulias, sofreguidando. Dá para aprender tranquilo, uma boa, tá bom? Um grande abraço para vocês. Ok, professor. Até o próximo encontro. Até amanhã. Tchau. Né? Tchau.